O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam muito bem-vindos ao Persona. Desembargadora, autora de inúmeros projetos a favor do direito dos negros e das minorias, primeira juíza a proferir uma sentença por crime de racismo no Brasil, filha de Ansan. Essas são apenas algumas das facetas de Luizlinda Valois dos Santos, uma das mulheres fortes do nosso país. A sua personalidade sintetiza uma vida de muita luta e busca pela igualdade. Ela já proferiu palestras na ONU e representou a mulher negra no Fórum Mundial das Águas. É a minha convidada de hoje aqui do Persona. É uma honra ter a senhora aqui para conversar um pouquinho sobre a sua trajetória aqui na UFPR TV. A honra para mim é inimaginável. Eu jamais pensei que eu tivesse essa oportunidade. Mas estou aqui à disposição e agradecendo ao Estado do Paraná, que eu digo que aqui no Paraná eu sou rainha, agora na Bahia eu continuo na senzala. Mas um dia eu vou sair dela. A senhora tem o título da primeira desembargadora negra do país. Eu acho que é um título que ao mesmo tempo a gente pode pensar, né, que é interessantíssimo, muito necessário ao nosso país. Mas também, por outro lado, é um título que demorou tanto tempo para se existir, né? É uma coisa que até, por outro lado, é bastante triste se a gente for... É verdade. Ver, né? Eu vou só fazer uma retificação. Eu sou a primeira juíza negra do Brasil. Primeira juíza negra do Brasil. Agora, eu acredito que eu seja a segunda desembargadora, certo, ou entendi. Terceira, por aí assim. Ok, certo. Negra do Brasil. Mas isso não envaidece não, só me dá muita responsabilidade, porque a cada dia eu percebo que eu preciso trabalhar mais para a inclusão do preto, do pobre, do índio, do homossexual, da lésbica, do idoso, que todo mundo cuida muito da criança, mas esquece do idoso, das pessoas com necessidades especiais, ou seja, exatamente como você colocou, das minorias que não são tão minorias dessa forma. Com certeza, se a gente pega a população negra, principalmente, a gente vai ver que enfim, quase a maioria, vamos dizer assim, ou maioria, né? Nós somos 52% da população. É a maioria. É a maioria. Agora, não nos dão a oportunidade de demonstrarmos o nosso potencial. Certo. Mas isso vai acontecer. Em pouco tempo eu vou ter... Antes de morrer, eu vou enxergar, vir lá no Planalto, um presidente da República ou uma presidente da República, negro ou negra. Com fé em Deus, com fé nos orixás, eles vão me dar esse prazer. E assim, a trajetória da senhora, a senhora vem de uma família muito simples, né? Sim. Muito pobre. Quando que surgiu essa ideia, digamos, do direito? Como que o direito entrou na sua vida? Eu sou filha de uma lavadeira e de um motorneiro de bonde, que hoje seria o motorista de ônibus. Mas o problema é que meus pais sempre priorizaram, mas priorizaram mesmo com o rigor familiar, a educação. E eles sempre nos disseram, olha, ou estuda, não tem outro jeito. E eu acredito que eu fui impulsionada para o direito diante de uma atitude de um professor meu, porque eu não pude entregar o material que ele desejava naquela época, ele sentenciou para mim. Eu digo que foi uma sentença. Ele sentenciou para mim que eu deveria deixar de estudar, porque eu era muito pobre, não podia levar o material que ele havia indicado, e que eu fosse ir para a Casa da Branca aprender a fazer uma feijoada, que eu seria bem mais feliz. Eu chorei muito na hora, foi um impacto muito grande. Claro, imagine. Isso no meio de uma sala de, sei lá, deveria ter um número razoável de alunos, e eu me lembro bem que de negro só tinha eu e mais 2 ou 3. Aí eu saí, fui para o pátio da escola, mas eu sou impossível, eu voltei. Eu disse, não, eu vou responder esse professor, ele merece um tratamento à altura. À altura. E aí eu virei para ele e disse, olha, eu não vou fazer feijoada na Casa da Branca. Eu vou ser juíza e volto aqui para lhe prender. Mas olha, ousadia demais, né, naquela época. Certo, mas... E aí voltei, fui para casa, cheguei em casa fora do horário, antes. Aí meu pai me perguntou o que tinha acontecido. Eu contei para ele e ele disse, olha, filha minha não responde a professor. Porque o professor hoje é que as pessoas não respeitam, né? Sim, sim.
Aliás, uma pena, né? É uma pena. Meu Deus, eu não admito, porque ninguém chega a lugar nenhum sem passar pelas mãos do professor. Para mim é a profissão mais respeitada do mundo, não do Brasil. Mas, infelizmente, nós estamos relegando a nada. E aí, meu pai me disse isso, olha, vá ali atrás da porta, veja com o que é que você quer apanhar, para você nunca mais responder ao professor. E aí eu sei que eu escolhi apanhar com a sola, tomei uma surra terrível, mas valeu a pena, valeu o que o professor me disse e valeu o que meu pai fez comigo. Sim. E eu depois estudei muito, minha mãe morreu, eu tinha 14 anos. E teve que ficar cuidando dos seus irmãos? Tive que terminar de me criar e de criar meus irmãos, que com 14 anos eles já estavam começando, né? Sim, sim. E ficou uma menina de 2 anos e eu criei também com o rigor que meus pais me ensinaram. E aí a coisa foi evoluindo, meus irmãos também se formaram, todos... 2 chegaram a engenheiro da Petrobras. Certo. E minha irmã hoje, eu chamo ela a mulher dos números, porque tudo que é números é com ela. É estatística, é engenharia, é professora de matemática, de química e física e vai por aí. Então, por que a senhora acredita que no Brasil, assim, às vezes, a educação, mesmo uma familiar e, claro, na escola, ela não prioriza tanto a cultura, não prioriza tanto esse respeito? O que daria para a gente pensar nesse sentido? Eu acho que está havendo um trabalho governamental, para que se chegue a esta situação. Hoje ninguém respeita mais ninguém. Ninguém chama o senhor, a senhora. É você, não importa o nível, não importa a idade. Eu acho que isso é muito ruim para o jovem. Porque quando eu chamo você a uma determinada pessoa, o que é que eu estou fazendo? Eu estou me nivelando a ela. Certo. Se ela tem um nível alto, ótimo. Mas se ela tem um nível baixo, eu também me acho naquele nível e eu me acomodo. Eu não procuro evoluir. Então, eu acho que isso está sendo muito ruim para a cabeça do jovem que está chegando aí. Que será o comandante do Brasil de amanhã. Então, como eu dizia... E aí depois eu estudei um pouco de filosofia, fiz teatro, meu pai não deixou concluir. Não deixou Não, teatro não podia. Naquela época não podia. O artista era visto como... Ave Maria, meu Deus do céu. Algo negativo, alguém que é mal visto na sociedade, né? Exatamente. E meu pai era um homem velho, morreu com 110 anos. 110 anos? 110. E minha avó com 121. Fortíssimo, então. Não, ele não deixou um probleminha para nós resolvermos, graças a Deus. Também deitou e morreu no dia seguinte, acabou. E a sua avó com 120 anos? Minha avó foi escrava, morreu com 121 anos. Centenário, então... Vocês vão ter muito que me tolerar, com fé em Deus. A genética é forte, né? Pois é, mas a da minha mãe nem tanto. Certo. E aí eu estudei, um dia eu resolvi, fiz o vestibular para Direito, na Católica. Olha a ousadia da pobreza. E fiz, eu digo, bom, há de ser o que Deus quer, eu vou ter que pagar. Eu era agente administrativa do DNR, com salário mínimo, né? E aí, quando menos esperei, apareceu o crédito educativo. E eu fiz o crédito educativo e fiz meu curso rapidamente. Eu terminei o curso no dia 8 de dezembro. Quando foi no dia 9, abriram as inscrições para o concurso para procurador federal. Certo. E eram 4 vagas no Brasil. É coincidência, né? 8. Uma coisa depois... O número 8 é marcante na minha vida, porque o número 8 é o número da justiça. Número da justiça. É o número de Xangô, que é o dono da justiça. Certo. Aí eu disse, bom, não são 4 vagas, são 3, porque uma é minha. E aí eu passei no primeiro lugar no Brasil. Não precisa dizer que foi uma festa lá em casa. Era um concurso nacional. Um concurso nacional, a nível nacional. Imagine o orgulho de todo mundo. Meu pai só faltou enlouquecer, coitado. E aí, um determinado dia, quando estava na hora das lotações dos procuradores aprovados, me chamaram lá em um determinado setor na Bahia e me elogiaram bastante. Eu já fiquei assustada, porque não é o habitual isso lá. Aí, doutora, a senhora é maravilhosa, o nome da Bahia está sendo elevado e tal, mas tem uma coisa. Eu digo, o que é que vocês querem de mim? A senhora não vai poder ficar aqui na Bahia. Eu disse, mas como? Se eu passei no primeiro lugar no Brasil, existe uma vaga aqui. Por que que... Não, porque nós precisamos da vaga para uma pessoa nossa. Eu disse, mas e agora, meu Deus? Aí eu disse, bom, vocês vão me mandar para onde? Para ir, eu vou logo. Aí me deram o estado de Sergipe e o estado do Paraná. Eu não conhecia o estado do Paraná, a não ser através do mapa. Certo.
Aí Longe, né? Longe. E eu era uma Não Europa. conhecia ninguém por aqui também? Não, nada, só nada. o mapa. Só o mapa. Aí eles disseram, a senhora vai para o Paraná? Ainda fizeram uns gracejos lá, em termos de praia. Eu disse, não tem problema nenhum, eu vou. E aí me deram 30 dias para eu deixar o estado da Bahia. Eu disse, e agora? Eu disse, mas eu vou. E aí organizei tudo com meu filho pequeno, chegando para a adolescência, tinha acabado de ser aprovado no Colégio Militar do Exército, eu me mobilizei, consegui a transferência dele para cá. Eu sei que quando deu o 29º dia, eu chegava aqui no aeroporto Afonso Pena, com tudo que eu tinha. Em uma terra desconhecida. Uma terra totalmente desconhecida. Vim de sandalinha, de vestido de alça, em pleno mês de final de março para o mês de abril. Naquela época que era um frio. Eu já estava Aí eu cheguei aqui, me instalei, mas existe uma coisa, sorte. Sorte ou é missão, não sei. Com poucos dias que eu estava aqui, eu fui para o DNR, hoje o DENIT. E o chefe de lá não tinha subchefe, Dr. Orestes Gomes da Silva. Ele me chamou e disse, acho que ele viu o meu dinamismo. Eu tinha que mostrar serviço, eu sempre fui muito trabalhadora. Acho que é a minha obrigação, né? Se a gente recebe um salário, tem que dar... Honestidade acima de tudo, né? De Integridade para se fazer o trabalho. Claro. Certo. E aí ele me nomeou subchefe da Procuradoria do DNR aqui no estado do Paraná. Mas olha só, quando essa notícia chegou lá na Bahia, ninguém acreditou. Aí passou. Depois eu passei a chefe da Procuradoria do DENIT aqui no Paraná. Eu digo, aqui é o meu lugar. Aí, para compensar, abriram as inscrições para o concurso para professor no Colégio Militar do Tarumã, do Exército. Certo. Aí eram 2 vagas. Eu digo, não, é uma só, porque uma vai ser minha, porque eu vou passar nesse concurso. E fiz e passei. Mas nesse íntere, aí eu fui passar as férias em Salvador, estavam abertas as inscrições para o concurso para a magistratura. Eu digo, agora eu vou mostrar àquele professor que realmente eu vou ser magistrada. E aí eu fazia as provas, fazia uma, eu voltava para trabalhar, né, lógico, e eles me comunicavam, doutora, a senhora passou. Aí passou um tempo, terminaram as provas, um dia eu estava em casa, aí o telefonema lá de Salvador. Eu disse, é o quê, meu Deus? 10 horas da noite. Doutora, para avisar que a senhora foi aprovada no concurso para a magistratura da Bahia. Aí, gente, foi um negócio do outro mundo. Como é que a senhora recebeu essa... Eu sei. Essa notícia, que é o sonho, né? Eu chorei. Quantos anos a senhora perseguiu isso? Mais ou menos uns... Foram muitos anos. Uns 30, não, uns 20 anos, 20 mais anos. ou menos. Sempre com o objetivo. Sempre com o objetivo, Eu nunca esqueci daquele momento. Esse professor, eu quero bem a ele, porque ele foi o grande propulsor. Impulsionador, né? É. De um jeito negativo, mas ao mesmo tempo a senhora subiu forças estímulo. daí, né? E aí eu comuniquei no dia seguinte, aqui inclusive alguns juízes federais, onde eu fazia as audiências, os amigos que eu logo formei aqui. E aí me vi na obrigação de ir a Salvador para providenciar, mas não estava acreditando muito naquilo. Porque sem padrinho, eu longe de lá, a minha origem pobre, preta, candomblessista, cabelo black, que eu sempre usei meu cabelo como eu gosto. Certo. Filha de uma lavadeira, de um motorneiro de bonde. E ser aprovada num concurso... De alguma maneira, sem nunca ter se curvado para ninguém. Não, isso não. E eu vou morrer sem me curvar. Eu trato bem, respeito tudo e todos que Deus deixou na natureza. Agora, me curvar, jamais. Eu tenho respeito, carinho. Agora, me curvar, jamais. Não, jamais. E aí, aí fui lá, tomei posse... E é na hora da distribuição do pessoal. Eu sei que me deram uma comarca lá no alto sertão da Bahia, onde ninguém queria ir. E eu fui. Saí daquela época de 5 graus de clima para 38, 40 graus nesta comarca. Mas lá também foi outra sorte que Deus me deu.
Mas antes de eu ir para essa comarca, eu fui visitar esse professor meu, que eu queria agradecer a ele. Mas quando eu cheguei lá no Colégio Duque de Caxias, que é lá no bairro da Liberdade, aí a diretora me avisou que ele tinha falecido. Mas eu agradeço muito a ele, muito. Foi ele quem me ajudou a chegar a esse patamar. A senhora já conta as experiências, né, como juíza, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Persona, volta já. O compositor Jorge Benjor escreveu em 1970 uma canção chamada Charles Jr., em que ele diz: "Pois eu nasci de um ventre livre no século XX. Eu tenho fé e o amor e a fé no século XXI, onde as conquistas científicas, espaciais, medicinais e a confraternização dos povos e a humildade de um rei serão as armas da vitória para a paz universal." A fé e a esperança em melhores condições para o negro brasileiro eram a temática dessa canção. O Negro no Século XXI é justamente o nome do livro escrito por Luizlinda Valois, que é a minha entrevistada hoje aqui do Persona. Que fé e que esperança a gente pode ter no negro no século XXI, Luizlinda? De luta. A nossa esperança é continuar lutando, porque o negro continua na senzala neste país. Nós ainda não conseguimos sair da senzala. A escravidão é velada. A escravidão é velada. E às vezes até... Às vezes ela não é nem velada. Não. Ela é posta para nós enxergarmos. O tempo todo. O tempo todo e aceitarmos e nos acomodarmos. O maior problema é esse. E daí o racismo. O racismo ele vai mudando só a formatação. Mas, em verdade... Ele sempre surge de alguma maneira, são quase grilhões simbólicos, a gente pode pensar, né? Exatamente, mas ele está aí a todo momento e a todo instante e em todos os lugares. Eu cito apenas, para começar, um exemplo. Nós temos 40 ministérios, 39 ministérios do governo federal. Nós não temos negros ocupando nenhum ministério lá, tem o quê? Uma secretaria, a CEPIR, que se diz com status de ministério, mas não é ministério, e os demais ministérios não estão ocupados por nenhum negro. Será que não tem nenhum negro competente para ocupar o Ministério da Fazenda, da Saúde, da Educação? Porque o maior número de professores no Brasil é de negros. Mas nem lá nós estamos. Agora, se nós recorrermos às cadeias públicas, tem negro para escolher. Superlotadas de negros. E é quase como o destino deles, de alguma maneira, acaba, muitas vezes, talvez um julgamento errado, né, ou um julgamento apressado, acaba jogando as populações nessas cadeias. Nessas cadeias. Que acabam sendo quase uma visão do inferno. É uma vida infernal. Condena-se uma vida de um jeito muito simples. Né? Condena-se uma vida, não, condena-se as vidas de algumas famílias. Milhares. Eu digo sempre que o negro já na barriga da mãe ele já está condenado a depender da condição econômica financeira desta mulher. Por quê? Se ela for uma encarcerada e ela estiver grávida, esta criança não está condenada? Claro que sim. Infelizmente. Eu agora, inclusive, estou fazendo um trabalho, vou fazer uma palestra agora, pretendo, em algumas cadeias femininas, porque ninguém lembra dessas mulheres. Mas existem as mulheres negras encarceradas, às vezes sem culpa formada, não tem culpa nenhuma. E os negros que estão ocupando as cadeias públicas são, diante do que nós estamos vendo neste país, são crimes invisíveis até. Porque é o cidadão que que furta, é o termo técnico correto, que furta uma caixa daquelas embalagens de frango, de carne no supermercado, ele causa nenhum mal à população.
Agora, aquele cidadão que se apropria do dinheiro público, da saúde, da educação, do policiamento, da segurança, este sim, este mata milhões de brasileiros a todo instante. Mas o que acontece com este povo? Eles têm o dinheiro para fazer as suas defesas, para contratar os melhores escritórios de advocacias aqui, ali, alhures, em Brasília, seja onde for. Emperrar a máquina da justiça, né? Emperrar, superlotar e emperrar a máquina da justiça. E daqui a pouco ele sai ileso. E, infelizmente, é esta a situação. Por isso que eu estou trabalhando contra a redução da maioridade penal. Porque se as cadeias públicas estão lotadas, vai faltar cadeia para colocar negro. E por que ao invés de se construir cadeias públicas, não se constrói escolas? Não é? Sim. Centros educacionais, oportunidades para aquelas crianças que não têm o que comer no Nordeste. Se quiser, eu pontuo, eu vou lá e... É que eu não tenho os meios, eu sou somente uma luz linda. E não quero consertar o mundo, que eu tenho certeza que Deus não me deu essa liberdade, nem eu quero tê-la. Claro, mas de alguma maneira com as suas ações a senhora já conseguiu, de alguma maneira, chamar atenção para isso, né? Sim. A primeira sentença, né, que é contra crime de racismo foi a senhora que proferiu, né? Eu gostaria que a senhora contasse um pouco para a gente dessa experiência. Isso foi lá em 1993, né? Foi, exatamente, em 93. Eu comecei trabalhando como magistrada na comarca de Paramirim. Voltando ali à história que a senhora foi mandada lá para o sertão. Mas foi uma dádiva de Deus. Porque lá eu aprendi... Parecia um desafio posto quase. Sim, foi um desafio. Foi um desafio. Eu acostumada com água à vontade aqui no Paraná e chego lá. Certo. Mas isso me deu um aprendizado muito grande. Eu aprendi a ter mais cuidado com a água. Saber utilizar a água. Porque nós outros das grandes capitais, nós não valorizamos tanto, não. Agora lá eu aprendi. E aprendi também a não jogar fora nada. Tudo que a gente tem pode ser reutilizado. É só a gente querer. Pode ter algum fim. Pode ter algum fim. Certo. Inclusive 1 metro de terra. O que eu fiz lá? Plantei no fundo do fórum, no quintal do fórum, onde eu trabalhava, eu plantava milho, feijão, mandioca, e aí depois eu dividia com aquelas pessoas mais pobres que iam lá para o fórum. Isso ficou É um belo destino para a terra pública, vamos dizer assim, né? Sim, se há de ficar lá. Mas olha... Uma ação replicada, e talvez. E eu ensinei ao pessoal que a terra pode produzir o alimento ali junto da gente, trabalhando aqui e ali a terra produzindo praticamente sozinha. E eu aprendi muito com eles, muito, a respeitar as pessoas. Porque o homem sertanejo, o cidadão sertanejo, respeita as pessoas e cumpre as leis do país. Por incrível que pareça. E aí depois eu fui promovida por merecimento, porque o meu medo continuou, desapadrinhada, então tinha que trabalhar bastante. E fui promovida por merecimento para Itapetinga. Itapetinga eu encontrei uma situação que me preocupou muito, que agora até parece que está acontecendo um fato semelhante. Eu encontrei lá alguma coisa em termos de venda de crianças... E parece que Deus me deu mais um problema para resolver. Em um determinado dia, eu fui fazer audiência na vara da infância e veio um casal de franceses. Eles vieram para adotar uma criança. E aí eu perguntei, como é que os senhores querem a criança? Não, eu quero criança branca, dos olhos claros, e descreveram como eles queriam a criança. Eu disse, olha, essa criança eu não tenho, não. Agora eu tenho uma criança com o cabelo bem carapinha, com a pele mais negra do que a minha. Se vocês quiserem, essa vocês podem comprar. Aí, não, essa não nos interessa. Eu disse, olha, então tem 24 horas para vocês deixarem o estado da Bahia, senão eu vou botar a Polícia Federal em cima dos senhores. Porque eles falavam francês. Mas eu sou de origem, meu sobrenome é francês, né? Sim, então eu arremedo um pouquinho. E aí eu sei que pronto, acabou essa situação de venda de criança em Itapetinga. Certo. Resolveu, digamos... Sim. Mas é um problema comum no Brasil até nos dias de hoje, né? Agora mesmo aconteceu. Eu li no jornal que aconteceu uma situação dessa. Certo. Mas durante o período que eu estava lá, eu e o meu outro colega, essa situação... Erradicou-se. Essa questão do sertanejo, que a senhora disse que ele cumpre as leis, né? Toda essa questão... É interessante a gente pensar, porque parece que a região, né, o sertão,
existe um discurso por trás dele dizendo ele é sofrido assim, historicamente ele, enfim, é uma coisa quase natural, né? Sim. Eu acho que esconde-se nessa natureza muitas vezes a questão da própria exploração, né, e a concentração de renda e todas essas coisas, né? Que é um problema do Brasil Eu digo geral, que né? falta ação governamental. Mais uma vez eu repito. E não é o governamental de hoje, não, de Priscaseiras. Sim. Porque sempre se diz que a seca é quem mantinha o status econômico, financeiro e de comando de Quase modo determinadas natural. famílias. Exatamente, Mas por onde eu passei, eu deixei uma outra mentalidade. Até porque eu aprendi muito aqui no Paraná. Certo. Então eu levei o meu aprendizado daqui para lá e de lá eu trouxe para mim também mais algum aprendizado. Semeou não só as plantas lá no quintal do fórum, mas também as ideias sim, de alguma com maneira. toda certeza. A senhora se considera, de certa forma, uma semeadora de ideias, semeadora de pensamentos? Não. Eu acho que todos nós, quando nós somos gerados, tem uma tabuinha, que eu chamo tabuinha, das linhas principais da nossa vida. E aí, nessas linhas, está uma missão. Eu acho que eu tenho uma missão aqui na Terra. E como eu tenho muito respeito ao meu Deus, o meu Oxalá, eu levo muito a sério essa missão que Deus me dá. Muito. Até essa questão da religiosidade, né? Da senhora usar as guias, né? Usa até hoje, tá aqui, claro, tá com ela. Só estão aqui guardados porque eu estou com frio. Por causa do frio. Do frio. Mas isso também gerou, de certa forma, um certo estranhamento. Lógico, claro que sim. Lá nos tribunais. Porque os tribunais pátrios, todos eles, não têm por hábito ter nos seus quadros de juízes, desembargadores e ministros, primeiro, mulher, negra, candomblessista, ousada, desapadrinhada e competente? Raríssimo. Raríssimo. E aí vocês imaginem a dificuldade. Gente, eu sou tão ousada que em um determinado ano eu vim aqui para Curitiba e tinha uma vaga no Supremo, da ministra Ellen Grace. Eu me habilitei ao Supremo. Com toda a ousadia do mundo. Eu fui sozinha para lá e levei minha documentação, só que também sem padrinho, né? Eu queria demais. Mas eu não queria demais. Mas era possível, né? De alguma eu maneira. não estava pleiteando nada além do que a Nada. Constituição me permitia. Mas não sei o que fizeram com minha documentação. Quando eu fui ver, disseram, eu não sei, me deram uma justificativa lá. Mas eu tive essa ousadia de chegar lá E pleitear. E pleitear. Por quê? Porque eu pretendo abrir caminhos para todos vocês. Vocês são jovens. São vocês que comandarão este país daqui para frente, né? Essa velharada que está aí vai embora. Porque só existe 3 fases na vida, né? É nascer, viver e morrer. E ninguém escapa de morrer. Fica um tempo, daqui a pouco vai embora. E graças a Deus que existe o evento morte. Eu comemoro este evento morte como se fosse um nascimento. Porque triste de nós se nós não tivéssemos este momento. E existe espaço para o novo de alguma maneira, sempre. Justamente. Mas um novo que seja de alguma maneira, como a gente estava falando, semeado quase, né? Um novo que tenha base. Que venha com bases concretas, que venha para acrescentar e não para destruir. E quanto lá a questão, né, da sentença por Sim, racismo? então eu fui promovida para Itapetinga, cheguei a Itapetinga, fiz um trabalho também lá muito bom, e aí fui promovida novamente por merecimento para Salvador. Quando eu chego em Salvador, pouco tempo, quando eu vejo a distribuição, cai um processo na minha mão. Era esse processo. De Aila Maria de Jesus contra uma rede de supermercado. Estou citando o nome dela somente, não da rede de supermercado, porque ela me autoriza a fazer isso. Uhum. E aí eu tomei um susto, eu disse, meu Deus do céu, eu estava acabando de chegar na capital. E o medo? Eu disse, não, mas eu tenho que sentenciar e vou sentenciar. E aí marquei a audiência, no dia da audiência eu disse, eu vou acabar este processo hoje. Porque o cidadão não pode ficar aguardando 2, 3, 10, 15 anos por uma decisão. E aí eu instruí o processo, prolatei a sentença na hora e eu senti que nas dependências lá do fórum tinha um cidadão armado. E aí eu pedi ao
ao policial que fosse ver e realmente ele estava armado. Aí eu fiquei com medo, porque era uma formiga, ela, coitada, lidando contra uma potência. Força, sim. Sendo que o acontecimento foi que ela estava com, supostamente, né, acharam que ela estava com mercadorias roubadas dentro da bolsa. A alegação era que ela tinha posto na bolsa um frango congelado e um sabonete. E ela, bem pequenininha, baixinha, ela dizia ao segurança, e o segurança pegava ela por aqui pela gola, levantava e soltava. Levantava e soltava. Dizia, abra a bolsa, abra a bolsa. Ela, não tem nada aqui, não tem. Chame a polícia que eu só vou abrir. Coisa de Deus, né? Só vou abrir a bolsa com a polícia. Ela foi corajosa também, né? Foi corajosa demais. E aí, quando a polícia chegou, que abriu, não tinha lá dentro. Nem frango, nem sabonete, nem nada. E não é coisa de Deus, meu Deus, os processos vêm cair na minha mão na hora que eu chego na capital. Certo. E aí eu sentenciei. Sentenciei o processo, publiquei a sentença na mesma hora e fui para casa. Mas quando eu cheguei em casa, tinha uns bilhetes na porta, dizendo que do outro dia eu não ia passar, que eu tivesse cuidado com a minha vida. Aí veio o medo, né? Porque eu também tinha um filho para criar. E também não queria morrer. Aí eu me preparei, falei com meu filho, fui ao banco. Quando eu cheguei no banco, vi um jornal à tarde lá, minha foto com aquele chamariz todo, aí o medo aumentou. Me sentei e fiquei lá esperando meu filho voltar do caixa. Nisso eu me deparo com a vigília de funcionários do banco. Quando ele chegou, eu disse assim, o que houve, minha mãe, você está passando mal? Aí perguntou para eles, não. É porque ela veio aqui, demorou muito tempo aí sentada, nós imaginamos que ela tenha vindo para assaltar o banco. Aí veio um choro que, meu Deus do céu, eu não sei como foi que eu me controlei. E eu fui lá para tirar o dinheiro porque eu tinha pedido autorização ao tribunal para me afastar da Bahia alguns dias com medo de morrer. E eu viria exatamente para aqui, para Curitiba, para me refugiar, imagine. E aí eu sei que passou a situação e outras situações foram acontecendo também. Eu digo que o mais sério, o mais grave, sempre vem para as minhas mãos. E acaba sendo um desafio a ser superado. A senhora já continua contando para a gente esses casos que eu acho que ilustram bastante essa questão que a gente está falando de alguma maneira, né, dessas forças atávicas que trabalham contra, né, os direitos das pessoas. A gente já volta a conversar no próximo bloco do Persona. É só um instante. O Persona está de volta entrevistando hoje Luizlinda Valois da Silva. Justiça, Escola e Cidadania, Fome Zero de Justiça, Lendo, Estudando e Aguardando Justiça, Juizado Marítimo, né, da Baía dos Santos, para atender os cidadãos que residem nas ilhas marítimas da Baía de Todos os Santos, Justiça Itinerante, bairro a bairro, Balcão de Justiça e Cidadania, Inclua no Trabalho e na Educação e Exclua da Prisão. Esses são só alguns dos projetos, né, que a senhora implantou de alguma maneira, criou, né, na sua carreira de juíza. Qual que é a importância da gente fazer isso, de criar, de observar, né, a importância da justiça de criar esses projetos? A importância da criação desses projetos, ao meu sentir, é exatamente levar a justiça célere e levar a justiça onde o povo está. Porque existe uma coisa, os prédios da justiça são muito suntuosos. E as pessoas têm medo, têm receio. E eu digo isso porque alguns deles já me disseram, doutor, eu não tenho roupa para ir lá. Não. Parece uma coisa projetada para afastar de alguma maneira, né? Fique lá, o seu lugar é lá, a justiça está cá. Está conosco aqui. Está conosco. E como eu sou de origem pobre, continuo pobre, eu não sei fazer traquinagem para ficar rica, nem quero aprender. Então, quando tive a oportunidade, eu criei esses projetos e digo a vocês, todos eles foram exitosos. E sem custos nem para mim, nem para o tribunal. Para mim, algumas vezes.
mas para o tribunal sem custos. Somente o pessoal, o juiz, o Ministério Público também, que sempre deu a sua parte com muito carinho, com muita competência, a Defensoria Pública também. E esses projetos fizeram parte da minha vida, integraram a minha vida. Eu sei que são quase como filhos, né? Se a senhora pudesse escolher, assim, pelo menos, não vai ser o preferido, talvez, mas assim, algum que tenha emocionado mais, tenha trazido mais, sabe, relevância de alguma maneira, sei que a senhora lembra, na verdade. O assim. que mais me emocionou foi Justiça, Escola e Cidadania. Que Como até é que hoje eu faço ele, só que eu mudei a nomenclatura. Hoje ele é Escola e Cidadania. Porque eu vou às escolas no país inteiro. Escolas que eu falo em um sentido amplo. Escola primeiro grau, segundo grau, nível superior, todas. Eu primeiro nas escolas de bairro, eu primeiro pesquiso o que eles precisam, em que eles trabalham, como eles se mantêm. E aí, quando é possível, se for tem um lugar que tem muita lavadeira, eu compro ferro elétrico e levo para elas. Eles fazem muito geladinho, que aqui eu nunca vi no Pará, geladinho. Então, uma coisinha, outras vezes. Um liquidificador para poder ir atualizando, modernizando o trabalho deles. E aí, para não chegar lá e entregar, doar, porque ninguém quer esmola, eu faço uma palestra. Eu vejo qual é a demanda deles naquele momento. Às vezes é a droga, na maioria das vezes, ultimamente, é a droga. Sim. O uso de cartão de crédito também. Eu tenho feito muita palestra sobre o uso de cartão de crédito. Que as pessoas menos esclarecidas emprestam o cartão de crédito e depois vem a confusão. Finanças pessoais, de alguma maneira. Justamente. E as drogas que eu vou lá para dizer, gente, droga, a palavra já diz, não presta, não vale nada. Por quê? Porque geralmente quando se prende um traficante ali no morro, ali na periferia, se prendeu o maior traficante do local. Não, aquele é um pobre desgraçado que não teve a oportunidade de estudar, às vezes o pai está preso, a mãe não tem como manter e por aí vai. Então, este projeto... Essa estrutura, de alguma maneira, lá nesse caso que a senhora falou ali do traficante, ela continua essa estrutura de exploração de alguma maneira, quando se deveria pensar em alternativas para isso, né? Pois é. Educação. Educação de qualidade mesmo, assim. Continuada e economia. Se eu tenho 10 e alguém me dá 100, não é possível. Vai procurar que alguma coisa de ruim tem atrás desses 100. E também outra coisa que eu levo muito para eles é porque todo mundo agora quer ser jogador de futebol. É um sonho Toda eterno, criança. Sim. Mas por quê? Porque ganha muito dinheiro. E outro dia eu fiz uns cálculos para eles. Como é que é o jogador de futebol? Eu digo, olha, o jogador de futebol, geralmente, ele não sabe ler, ele é analfabeto, tem um assessor dele que providencia esses contratos aqui, ali, acolá, geralmente no exterior, milhões. Mas o agenciador do projeto, desse projeto, ele leva logo 50% do valor acordado. Então, ele já ficou só com 50%. Depois ele paga 27,5% de imposto de renda. Já reduziu bastante. Não sobra muita coisa e existe uma exploração por trás disso, de alguma maneira. É uma escravidão. Escravidão, claro. É uma escravidão. O jogador de futebol virou mercadoria. E vai jogando para lá, quem dá mais, quem dá menos. No final das contas, um filho que ele tem com uma mulher, que ele geralmente não gosta, ela também não gosta dele. E aí vem a confusão. Para quê? Para dentro da justiça. Então, tudo isso eu estudo, eu planejo, eu organizo para diminuir esta ida, esta correria à justiça que tem superlotado o Poder Judiciário, que tem levado uma fama que não é dele. Sim, até daria para a gente entrar aí nessa questão do próprio papel do negro, né, no esporte, né? Sim. Que ele acaba sendo... não existe uma relevância dele em todos os esportes. Não. Né? O negro é só o jogo na capoeira, no atletismo, de repente, uma coisa assim, até pouco, né? Sim. Mas por que não no automobilismo? Por que não ali no tênis, no hipismo, iatismo e por aí vai? Não, é delimitado. Negro você só pode ir até aqui. Por isso que agora eu estou também lutando por uma coisa que, sei lá, primeiro, promoção nos tribunais somente por antiguidade. Para que as pessoas, os negros e outras pessoas desapadrinhadas, não passem pelo que eu passei, para chegar à desembargadora.
E outra coisa, existe uma norma constitucional chamada Quinto Constitucional. O que é o Quinto Constitucional? A grosso modo, eu tenho um padrinho fortíssimo, tenho uma vaga num tribunal, ele me pega, me joga lá, como desembargador ou como ministro. Acabou. Não precisa concurso, não precisa prova, não precisa nada. Qual é o negro que tem esse padrinho todo? Nenhum. Então, eu estou pedindo cotas para negros neste Quinto Constitucional, para que nós ocupemos espaço de poder também nos tribunais pátrios. A senhora é a favor do sistema de cotas, né? Mas, ao mesmo tempo, não acredita que deve ser eternizado de alguma forma, não, porque né? o negro não quer esmola. Certo. Agora, se essa política, se é esta a política que nós temos no momento, então vamos aproveitá-la. Agora, ad eterno, não. Claro. Não. E a senhora acredita que tem dado certo o sistema de cotas nas universidades, assim, por exemplo? Tem dado certo. Tem. Inclusive, eu lutei muito lá na UNEB para a implementação dessas cotas. Lá na Bahia. Em concursos também. Nos concursos públicos também. Os tribunais têm que implementar essa política de cotas nos concursos públicos. Porque senão o negro não chega lá. E principalmente nas comissões dos concursos. Porque, como é? Eu negro, chego ali, a comissão aí toda branca. Ora, o negro já anda assim, de cabeça baixa. Passa a observar. Certo. Cabeça baixa e os ombros lá em cima. Certo. E se ele Temerosos. chega num lugar desse? Ele não se vê do outro lado. Então, ele já perde 50%. Então, tem que ter 50%, não sei qual é a proporção. Eu quero que existam negros e índios nas comissões de concurso também. E não somente o branco. Certo. Que daí estaria se criando pelo menos uma igualdade de disputa. De momentânea, mas se é o que nós temos, vamos em frente. E vamos estudando outras modalidades de inclusão. Joaquim Barbosa. O que é a Grande senhora? homem. Grande homem. Grande homem. Galgou as posições, chegou até lá. Sofrido. Sofrido também. Tem uma trajetória, se a gente for comparar, né, de alguma maneira. Parecida assim. com a minha. Nós nos damos muito bem, graças a Deus. E outro dia eu tive o prazer de convidá-lo para ir à Bahia, e ele atendeu o meu chamado, e nós fomos visitar, não os ricos, nem os possantes, nem os ditos comandantes, mas nós fomos a uma escola dita de ressocialização. Nós saímos de lá aos prantos. Entrar no lugar daquele, para quem tem filho, é terrível. Nós nos abraçamos depois e não tivemos uma palavra para dizer um ao outro. Horrores, horrível, meu Deus. Verdadeiro depósito de adolescentes. Longe das suas famílias. Sei lá, todo tipo de crítica. Só visitando. Quem quiser saber o que é ser negro neste país, gente, fique negro 24 horas somente. Não precisa mais do que isso. A senhora antes dizia que era 48 horas. Não, agora eu diminui para 24 horas. Não precisa 48. 48 ele já morreu. É difícil ser negro. Doutora, a senhora se emociona tantas vezes, assim, eu acho uma emoção tão bonita, de alguma maneira, que vem algo de dentro, assim, né, algo que pertence mesmo, assim, à senhora. Esse choro é de alguma maneira do quê? De emoção, raiva? O que a gente poderia pensar nisso? É difícil separar isso, né, quando a gente está trabalhando com a justiça? Ou a justiça tem que ser também alguma coisa que vem do coração? Não, a justiça tem que vir do coração. Porque dentro daqueles processos, daquele amontoado de papel, tem seres humanos, né? Então você tem que usar um pouco do coração e aplicar a lei, sem esquecer também que são seres humanos que estão ali, lutando por uma liberdade, pelo patrimônio. E essa minha emoção é porque eu acho que eu passei por tudo e não sofri. E não tenho raiva nem rancor de ninguém que me fez, que pensou que estava me fazendo mal. Eu rezo por essas pessoas. Porque todas essas pessoas que tentaram impedir minha evolução, meu caminhar, elas me ajudaram. Pensaram que estavam me destruindo, mas foi ao contrário. Então eu rezo por elas. Toda vez que eu faço algum ritual na minha religião, eu peço a Deus que proteja a estas pessoas. E que mude o coração delas também. Porque essas pessoas às vezes fazem a maldade e não sabem que estão fazendo a maldade.
Às vezes é com um objetivo somente econômico, financeiro. Muito próximo, né? É muito pequeno. Mesquinho, né? Mesquinho. Exatamente. Então, emoção, eu tenho uma sensação de que eu preciso fazer muito mais. E eu não quero morrer sem fazer este muito mais. Agora, não me pergunte o que é este muito mais, que eu não sei lhe dizer. É indescritível, não dá pra gente botar nas palavras de alguma maneira. Exatamente. E que conselho que a senhora deixa para nós, jovens, de alguma maneira, mas também especialmente para o jovem negro? Primeiro, o jovem tem que ser educado. O jovem precisa ser honesto, principalmente. E ao negro eu digo, negro, você não pode errar. O negro não tem que delinquir, porque nós já somos os delinquentes em potencial. Agora, que lute e vá buscar o seu lugar no espaço de poder. Se acomodar e dizer que no curso técnico já está pronto para enfrentar a vida, não. Eu quero ver negros deputados, senadores, governadores, prefeitos, presidente da República, procuradores, desembargadores, ministros. Tem que ser. Mas isso aí não é só para o jovem branco, negro, índio, não. Todos os jovens. Agora, o negro precisa aprender e buscar. Faça como eu fui à justiça. Eu, para ser desembargadora, eu tive que lutar. Gastei um dinheiro que eu não tinha. Eu lutei tanto que teve um dia que eu me preparei para me suicidar. Eu não aguentava mais de tanto sofrer dentro daquela casa chamada tribunal. Eu juntei um bocado de coisa lá que não devia e quando eu ia levando a mão para tomar, o telefone tocou, meu filho me chamou, eu deixei o copo e ele disse, minha mãe, eu lhe ver este final de semana. Aí eu caí na minha ré, eu digo, não posso morrer. Aí também quando eu saí dali, eu digo, agora a minha promoção vai sair, custe o que custar, mas eu vou. Porque eu era a primeira da lista, na antiguidade, não estava pedindo favor a ninguém, e era também a primeira em produtividade, mas diziam que eu não era a primeira em produtividade. E eu entrei com uma ação no CNJ, depois o Estado da Bahia entrou com um mandado de segurança para que eu não tomasse posse, e o ministro César Peluso me deu ganho de causa. A primeira vez, a presidente desobedeceu, não cumpriu a determinação do ministro. Depois eu entrei com outra medida mais drástica contra o tribunal, e ele aí marcou o dia 19 de dezembro para que ela apreciasse minha promoção. Mas isso tudo contado hoje é lindo, maravilhoso. Mas só eu sei o meu sofrimento e o sofrimento da minha família. E aí, no dia 19, antes disso, eu fui a ele, eu disse, ministro, ela não vai cumprir a determinação de Vossa Excelência. Fui a ele assim, no peito e na raça. Ele é um funcionário, então ele tinha que me receber de qualquer jeito. Se ele não me recebesse, eu ficava esperando lá até a hora que ele saísse. E ele disse, vai, doutora. Ela vai porque eu vou mandar 2 assessores meus com atribuição para tanto. Se ela não apreciar a promoção de Vossa Excelência, eles vão fazer as vezes dela. E aí eu fui. O meu processo foi o último processo julgado neste dia. Quer dizer, eu fui com sofrimento, com sangue, com o gasto do meu dinheiro que eu estava juntando para comprar um apartamento para mim aqui em Curitiba. Não comprei, porque acabou o dinheiro, mas eu faria tudo de novo. E eu digo o quê? Que eu abri as picadas para que o negro agora vá na estrada, asfalte e chegue ao seu destino. Chega. Minha mensagem é, lute, vá buscar o que é seu. Todos nós somos brasileiros. Nós não precisamos de ser somente bons eleitores e bons contribuintes. Nós queremos espaço de poder. Eles vão chegar lá. Com fé em Deus. Oxalá. Tá certo, eu gostaria de agradecer muito a presença da senhora hoje aqui, né, no programa Persona. Foi uma honra escutar um pouquinho da sua trajetória de vida. Eu acho que daria pra gente até fazer um roteiro de cinema baseado aí na trajetória da senhora. Parabéns por todo o esforço e por toda essa história muito bonita de vida. Esteja à vontade, pode fazer o roteiro, o que quiser, não tem problema nenhum. Eu só quero dizer que agora eu vou lançar aqui em Curitiba mais um livro sobre negros, negros pensadores do Brasil.
Quando for acontecer o evento, eu faço questão de comunicar aos senhores. Por favor, seja sempre convidado aqui na nossa TV, tá bom? Tá bom, muito obrigada a vocês. Um abraço, Deus proteja, Oxalá caminhe com vocês. O Persona de hoje fica por aqui. Eu conversei com a desembargadora Luizlinda Valois Santos. Se você quiser ver outras personalidades que já passaram por aqui, fique atento aos endereços que aparecem aí embaixo. Acesse-os para assistir esse e outros programas na nossa televisão. O Persona volta na semana que vem, no comando de Marcos Martins. Um abraço e até a próxima.